Alô, amigas, alô, amigos, de volta aqui no canal do Gerson Bem no YouTube. É um domingo chuvoso aqui em Garibaldi, onde eu estou. Eu estou pensando o seguinte, estou pensando nessa decisão que o Internacional vai enfrentar hoje no Campeonato Brasileiro, essa reta final, esse clima decisivo. E estava me lembrando dos episódios, né? Eu sou daqueles colorados, daqueles acompanhantes do futebol, mas sobretudo daqueles colorados que acompanharam o Internacional sendo campeão brasileiro, né? Eu sou mais velho do que um quarentão que sequer viu o Internacional ser campeão brasileiro. Então, imaginem o seguinte, porque tem uma coisa, o seguinte, o Internacional fez, olhem bem, o Internacional, na 31ª rodada, gente, o Internacional conseguiu uma coisa muito importante. O Inter conseguiu a liderança do campeonato. E na 32ª abriu 4 pontos em relação ao segundo colocado. Na 32ª, faltando 6 rodadas para terminar a competição. Naquele momento, o Internacional passou a ser o clube único daquele momento que só dependia de si próprio para ganhar a competição. Continua dependendo só de si, ele já não é o único que depende só de si. O Flamengo também só depende de si neste momento para ser campeão, porque tem um enfrentamento com o próprio Internacional. Então o Flamengo também só depende de si. Se vencer todos os seus jogos, inclusive do Inter, o Flamengo será campeão. É verdade. Mas o Inter também depende só de si. Olhem só o que o Internacional fez. Essa liderança que o Internacional fez, consolidou, e as 9 vitórias anormais, porque a anormalidade do Campeonato Brasileiro, gente, a normalidade do Campeonato Brasileiro não é propriamente a derrota do Internacional para o Sport Recife ou o empate do Internacional com o Atlético do Paraná. Principalmente o empate contra o Atlético do Paraná. O Atlético Paranaense é um dos principais times desse segundo turno, dessa reta final. Ganhou do Flamengo lá na Arena, ganhou do São Paulo lá na Arena, agora mesmo empatou com o Corinthians, fora de casa, um 3-3, foi buscar o resultado. Quer dizer, o Atlético Paranaense, então empatar na Arena não é um resultado anormal, tá muito dentro da normalidade, muito dentro da normalidade. Mesmo que alguém diga, ah, não, mas o Inter está na reta final, então o resultado não é bom. Então sempre parte-se do pressuposto que nunca é bom não ganhar. Né? Nunca é bom não ganhar, sempre é só bom ganhar. Né? Então o que eu quero dizer é que é o seguinte, não é anormal, nem perder para o esporte é anormal. No campeonato de pontos corridos, não tem anormalidade nos tropeços. O Inter tropeçou com o Sport, o Flamengo também teve os seus tropeços. O São Paulo teve os seus, aliás, recentemente vários. O Grêmio teve os seus. Né? O Fluminense, o Atlético Mineiro, agora, ontem à noite ainda o Atlético Mineiro empatou em casa com o Bahia. Olha só, na rodada passada com o Fluminense e na outra rodada, nos últimos 3 jogos, o Atlético Mineiro, que é talvez um dos times que mais investiu, se não o que mais investiu, que só joga o Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro nas últimas 3 rodadas fez 2 pontos. Nas últimas 3, reta final, podia estar disputando o título. Podia estar lá, olhem só, se tivesse ganhado as 3. E jogou contra o Goiás, contra o Fluminense e contra o Bahia, cá entre nós. São adversários que estão na lista de vencíveis pelo Atlético Mineiro, com o São Paulo de treinador, que os chamados aí, como é que o Juremir chama, os neotáticos, né? Endeusam como um treinador fora de série, fora do comum, né? Então, o São Paulo, treinador de nível de seleção, de Copa do Mundo, etc.,
não estariam no rol dos times vencíveis? O Inter não lamenta ter perdido 2 vezes para o Fluminense na competição? O Inter perdeu as 2 para o Fluminense. Não é considerado um dos tropeços? Bom, o Fluminense está aí, na reta final, disputando vaga direta para a Libertadores. Está lá as pretensões do Fluminense ainda nessa reta final. Pois o Inter praticamente é o único time, junto com o Flamengo, que está na disputa do título brasileiro. Então, vejam que o Internacional, a anormalidade que ele conseguiu, a anormalidade que é vencer 9 partidas, não só recuperou uma sequência muito ruim, que foi aquele início de era Abel, digamos assim, que o Abel chegou ali num momento conturbado do time, cheio de decisões para acontecer, e perdeu 2 jogos, empatou 2, teve tropeços ali, duas derrotas para o Fluminense, uma delas, e para o Santos outra, e 2 empates com o Atlético Mineiro, esse bom, foi lá, né? Um resultado bom, e outro contra o Atlético Goianiense. Então o Inter fez 2 pontos em 4 jogos, enquanto que nesses 4 jogos, eu já disse aqui, já fiz esse comentário em outro vídeo, o São Paulo fez 10 pontos, né? O Atlético Mineiro fez 8 pontos, o Flamengo fez 10 nessas mesmas rodadas. Vejam, então o Inter depois, para recuperar isso nas rodadas seguintes, das 6 rodadas seguintes, ele ganhou todas. E mais do que 6, ele ganhou 9. Então o Inter fez a anormalidade do campeonato. Sempre que um time emenda num campeonato de pontos corridos 9 rodadas seguidas de vitórias, sempre é a anormalidade, até na Europa. Salvo o campeonato espanhol, onde só tem 2 times, é praticamente como o campeonato gaúcho nosso aqui, né? 2 eu não digo, 2, 3 times. Salvo assim o campeonato espanhol, mesmo lá nos europeus, é difícil um time engatar 9 vitórias seguidas. Na vez passada, isso aconteceu com o Liverpool, mas já nesse ano aqui, o que aconteceu com o Liverpool? É o mesmo time. E está lá 10 pontos atrás do City. 10 pontos atrás. Né? Era o contrário na temporada passada. Então vejam que é difícil, numa temporada de pontos corridos, não haver os tropeços, os acidentes. No início, no meio, no fim, nos momentos... Mas o Inter, ele conseguiu construir de tal forma uma sólida situação que ele pode até perder hoje para o Vasco. E ainda está disputando o título. Porque o 1 ponto que ele separa na liderança do Flamengo, 1 ponto que lhe separa, e eu disse, o empate contra o Sport Recife não mudaria muito essa situação. Se fosse empate, não mudaria muito, eram 2. Veja, 1 ponto que lhe separa do Flamengo, 1 ponto na liderança, 1 ponto que é aquele ponto ganho contra o Atlético Paranaense, esse 1 ponto que lhe separa do Flamengo na liderança, significa o seguinte: se hoje à tarde acontecer a pior das coisas, que é o Inter perder para o Vasco, e o Flamengo ganhar do Corinthians, eu quero fazer depois um parênteses com relação ao horário da partida, essa alteração, e o jogo não está na televisão. Mas se acontecer essa combinação, que é a pior de todas, ainda assim o Internacional pode chegar num jogo de final contra o Flamengo, ganhar a partida do Flamengo no Maracanã e chegar na última partida em vantagem. Reverter a vantagem. Então vejam, nada está perdido mesmo com a derrota. Então o Inter tem esta situação, o que significa que o Inter não tem nenhum motivo para estar desesperado. O Vasco tem motivo para estar desesperado. O Vasco sim tem motivo para estar desesperado. Porque o Vasco está numa situação que, se não vencer, o Vasco sim, se perder o jogo para o Internacional, é bastante provável que não consiga fugir do rebaixamento. Embora ainda tenha, depois também,
exemplo do Inter, 2 jogos, mas contra o Corinthians, lá em São Paulo, e bem, depois ainda contra o Goiás, um inimigo direto, né? Então o Vasco sim está numa situação muito, muito difícil, desesperadora. Não o Internacional. O Inter não tem motivo para desespero. Agora, isso significa que o Inter tem que estar relaxado? Não, relaxado não. Mas não desesperado. Não desesperado. O Inter não tem motivo para estar desesperado. Tem que estar mobilizado, atento, né, com tesão, querendo título, né? Tudo isso, tudo isso mobilizado, mas não desesperado. Esta é a situação. Não desesperado. Por fim, tudo bem que os jogos sejam no mesmo horário e tal, mas veja bem. O jogo do Inter estava marcado para o final da tarde, o jogo do Flamengo para as 16. Era a tabela, estava lá. O horário do jogo do Inter era final do... Eu não sei se era às 6 ou era às 8, mas era depois do jogo do Flamengo, que era às 4 da tarde. A informação é o seguinte, a Globo, a TV, pediu para o jogo ser às 4. Bom, se a TV pediu para o jogo ser às 4 da tarde, seria natural que o jogo fosse para a TV aberta, pelo menos aqui para o Rio Grande do Sul, né? Pelo menos para o Rio Grande do Sul. Ou seja, vai passar o jogo na Praça Gaúcha aqui, o jogo que importa aos gaúchos, né? O jogo do Internacional, já que o Grêmio joga esse sim, no final, às 6h30, enfim, o jogo do Grêmio é depois. Não tem jogo do Grêmio às 4, depois o jogo do Grêmio é em Porto Alegre. Então, nunca se coloca o jogo que é em casa na televisão aberta. Então, por que não é na TV aberta? Quer dizer, essa história de que a Globo pediu... Cá entre nós, quiseram fazer no mesmo... Então, tudo bem, então dizem, não, mas jogos muito importantes, tá valendo título. Não faz esse disfarce, né, CBF? Pelo amor de Deus. Por fim mesmo. Já estão tentando antecipar uma polêmica para a semana que vem sobre a utilização ou não do Rodinei contra o Flamengo. Eu quero deixar minha opinião desde já em relação a essa questão da utilização do Rodinei. O Rodinei é do Flamengo. E por conta disso tem o que se convencionou chamar de acordo de cavalheiros. Acordo de cavalheiros. O acordo de cavalheiros nada mais é do que uma cláusula contratual que todos os times colocam na hora de fazer um contrato de empréstimo, dizendo o seguinte: se você quiser usar esse jogador contra o meu time, você paga uma multa X, que eles se estabelece lá uma multa, de acordo com a importância que o jogador tem, né? Se o cara empresta o Messi para o outro time, estou aqui exagerando, fazendo uma figuração, né? Lógico que o cara vai botar uma multa caríssima, né? Porque o cara, né, não quer de jeito nenhum que o cara coloque contra o seu próprio time um jogador de uma grande qualidade. Se o jogador é de menor qualidade e importância que tu está emprestando, tu coloca uma multa menorzinha. Mas coloca uma multa lá que é para desestimular o teu adversário a colocar contra você aquele jogador. Então o time adversário, invariavelmente, para não pagar a multa, não coloca o jogador, né? Porque não vale a pena, coloca o reserva, etc. E segue a vida, não coloca. Eu quero deixar desde logo o seguinte: é reta final, é decisão de campeonato, é título e tal. A multa, dizem, é R$1 milhão. Eu acho que o Internacional não deve entrar nessa polêmica. Não deve entrar nessa polêmica. Eu acho que a direção do Internacional, passado o jogo de hoje, né, porque esse não é um assunto que está agora para ser resolvido agora, é o jogo do Vasco. Eu acho que assim, passou o jogo de hoje, a direção do Inter, essa é a minha opinião, não deve deixar isso virar polêmica. A direção do Inter deve dizer para o Abel e logo em seguida comunicar quem lhe perguntar, mas deve dizer para o Abel o seguinte: Abel, o Internacional deve ser escalado por você, Abel, no domingo que vem, outro domingo, contra o Flamengo. Não importa o resultado que acontecer hoje. Não importa o que acontecer neste domingo. Não importa se o Inter ganhar e o Flamengo perder, por exemplo. Em que a diferença vai ser de 4 pontos. E vai ser até uma tranquilidade para o Internacional no enfrentamento com o Flamengo, veja só. Não importa, não importa. Porque isto, mesmo assim, não dá título antecipado para o Internacional, né?
porque o Inter pode perder para o Flamengo, ficar um ponto na frente, e depois perder para o Corinthians e o Flamengo ganhar do São Paulo, né? E ser campeão. Então, veja, eu acho que terminado o jogo, o que a direção, essa é a minha opinião, desde logo, quero dizer, terminado o jogo, a direção do Internacional deve dizer para o Abel Braga, em relação a isso, o seguinte: Abel, no domingo que vem, o Internacional deve ser escalado por você como você quiser. Com todos os jogadores que estão disponíveis clinicamente, ou seja, que estão em condições físicas para atuarem e que não estão suspensos por qualquer razão, e que você entenda que devam jogar, você coloque jogar se quiser. Ponto. 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 E não tem que dar explicação nenhuma para ninguém, nem para o Flamengo. Pronto. Não deve entrar se o Abel... É isso que eu quero dizer. Em reta final, em decisão, vai se entrar em polêmica de botar ou não botar o jogador, etc., e o Abel vai ficar com essa dúvida se deve botar ou não deve botar, se deve botar o Heitor, se vai botar o Rodinei. Se a convicção é que tem que botar o Rodinei, não estou dizendo que o Rodinei é decisivo, é muito importante, ou menos importante. Se quer botar o Rodinei, coloca o Rodinei. É isso que eu quero dizer. E ponto final. Se vai custar R$1 milhão, que custe R$1 milhão. Ponto final. Valeu, gente. Eu acho o seguinte: o Internacional tem que ter confiança. Confiança para ganhar o título. O Inter já ganhou títulos derrotando o Fluminense, a máquina, numa semifinal no estádio Maracanã, em 75. O Inter ganhou a final de um dos maiores cruzeiros que já jogaram no tempo que era final. Ganhou desse mesmo Vasco sem o Falcão, gente. Não é só sem o Valdomiro, em 79. Sem o Falcão, no auge do Falcão. O Falcão não jogou no Maracanã contra o Vasco em 79. O Falcão não jogou. Jogou Valdir Lima. Não foi só o Chico Espina, que acabou sendo protagonista, fez os 2 gols, que jogou no lugar do Valdomiro. O Valdir Lima, no lugar do Falcão, não jogou no Maracanã. E era a decisão. E se nós tivéssemos na decisão da Copa do Brasil, não queria estar na decisão da Copa do Brasil? Não ia ter que ser decisão, taco a taco? Decisão de ter que ir lá ganhar jogo? Então, por que nós não podemos ganhar do Flamengo no Maracanã? Pronto. É isso, gente. É isto. Por que não pode? Eu estou confiante, não é no jogo do Vasco de hoje. Estou confiante no jogo do Maracanã contra o Flamengo. Não só no jogo de hoje, no jogo contra o Flamengo. É isso. Essa história de derrotismo é muito ruim. Valeu? Clique aí.